No livro de São João, capítulo 10, né, o próprio Jesus dizendo, olha, o ladrão não vem senão matar, roubar, destruir, né? Aleluia, Salomão está falando sobre o inimigo, né? Que naquela época eram os guerreiros, hoje o nosso inimigo é o inimigo, Satanás, né? Que Jesus disse, olha, aleluia, o ladrão não vem senão matar, roubar, destruir, né? Aleluia, então nós estamos vendo o quê? Salomão fazendo uma oração fervorosa. Quando ele edificou aquela casa, ele ainda disse, nesta casa que eu edifiquei o teu nome, que o teu povo vai entrar para orar, né? O teu povo vai entrar para orar, o teu povo vai entrar para te buscar, que o Senhor venha perdoar eles, né? Que o Senhor venha guardar eles. E ainda que ele estiver preso, e no dia de hoje, nos nossos tempos, quantos que estavam dentro da casa do Senhor, né? Que saíram, deixaram a casa de Deus, levado pelo inimigo ao cativeiro, né? Como a Bíblia também vai dizer, né, no livro de 1 Pedro, livro de 1 Pedro, no capítulo, se não me falha a memória, no capítulo 2 de 1 Pedro, né? Jesus vai dizer sobre a porca, né, que estava lavada, limpa, né? E volta ao lamaçal, né? Pedro vai dizer isso, né? Ah, Senhor, aqueles que estavam dentro da tua casa, como a porca, né, que estava lavada, aleluia, limpinha, né? De repente voltou ao lamaçal e se sujou tudo de novo, né? Nos nossos dias, nos nossos tempos, quantos têm feito isso, né? Está dentro da casa do Senhor, preparado para entrar no reino, né? E de repente dá ouvido ao inimigo, dá ouvido, aleluia, ao adversário e volta novamente, né, ao lamaçal. E Pedro, aleluia, ele ainda continua dizendo, né, falando, mas Senhor, é como aquele, aleluia, cachorro, né, que voltou ao vômito, né? Então muitos estavam dentro da casa do Senhor, tudo arrumado, tudo guardado, e de repente está voltando atrás, né? Quantos voltaram atrás? Mas a Bíblia também vai dizer para nós que Deus não tem prazer naqueles que retornam para trás, aqueles que voltam atrás. Deus não tem prazer nessas pessoas, né? Que conheceu o Evangelho, anda no Evangelho, mas de repente abandona o caminho do Senhor por um motivo ou outro, aleluia. Muitas das vezes não tem nem motivo, né, para sair da igreja, não tem nem motivo para deixar a casa do Senhor, porque, aleluia, o próprio Pedro, né, vai dizer quando Jesus disse, Pedro, você não quis ir com eles? Aí Pedro agora olha para Jesus e fala assim, Senhor Jesus, para onde irei eu? Se só tu tem palavra de vida eterna, né? Então para onde vai eu e você? Para onde iremos nós? Se sairmos de dentro da casa do Senhor, se deixar o Evangelho do Senhor, glória a Deus, aleluia, nós, né? Se só tem salvação no Senhor Jesus, né? Se só encontramos vida eterna no Senhor Jesus, se só encontramos vida eterna no Espírito Santo, né? O Espírito maior de Deus Jeová, que habita em nós, né? E a Bíblia vai dizer, olha, o Espírito Santo que habita em vós, está em vós, que o mundo não conhece, olha só, né? A Bíblia vai dizer que o mundo não conhece o Espírito Santo. A Bíblia não vai dizer que o mundo não tem o Espírito Santo na sua vida, né? Porque se tivesse o Espírito Santo de Deus, jamais eles voltariam atrás. Jamais pecaria contra o Senhor. Mas se pecar, diz a Bíblia, o Salomão orando, que o Senhor venha perdoar, porque não existe quem não peque. Pecar, muitas das vezes, né? Acontece, pode acontecer.
mas não pode permanecer no pecado, né? Errar muitas das vezes, podemos errar, mas não podemos errar todas as vezes, ou permanecer no erro, né? Porque a palavra do Senhor, ela vem nos afirmando isso, né? Dizendo, olha, se 7 vezes você cair, 7 vezes o Senhor te levanta, né? Mas a palavra está falando sobre o levantar. Cair, cai, né? Tem que se levantar, né? Não pode continuar no pecado, não pode continuar no erro, não pode continuar na mentira, não pode continuar no adultério, aleluia, na vida errada, não pode continuar nas drogas, no vício, né? Cair, muitas das vezes pode cair, mas não pode permanecer no caído, né? Porque nós vamos ver na Bíblia Sagrada homens, né? Homens que caíram, que no caso de Davi, né? Davi caiu, né? Caiu no adultério, cometeu um homicídio, né? A Bíblia vai dizer isso, mas Davi, quando, aleluia, ele percebe a sua situação desesperadora, Davi põe o joelho no chão, né? Diz, Senhor, caia eu nas tuas mãos, e não na mão do homem, porque tu és misericordioso, né? Mas só que Davi também esquece de uma palavra, né? A Bíblia vai dizer que Deus é misericórdia, né? Deus, ele tem misericórdia, ele tem compaixão, né? Mas Davi também vai esquecer o quê? Que Deus, ele é justiça, né? Então nós não podemos, aleluia, continuar, aleluia, errando sempre, né? Porque sabemos que Deus é justiça, né? O povo aí prega dizendo, Deus é amor, né? Mas a Bíblia vai dizer que Deus é justiça, né? E o próprio, aleluia, Jesus, ele vai chegar para Pedro, né? Novamente vamos falar sobre Pedro, né? Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, com o ferro, né, que você feriu, porque Pedro tinha, aleluia, cortado a orelha de Marco, né? Tinha cortado a orelha de Marco, né? No dia que Marco vai até Jesus para ofender Jesus, para prender Jesus, Pedro corta a orelha daquele soldado, né? Que muitos falam soldado judeu, né? Mas não eram judeus, eles eram, aleluia, romanos, né? Muitos escondem dizendo, soldado judeu, não é soldado judeu, eles eram romanos, do Império Romano, né? E Pedro agora corta a orelha daquele soldado romano, né? Que estava ali para prender Jesus. Jesus, na humildade, ele abaixa no chão, diz a Bíblia, né? Pega a orelha de Marco, coloca a orelha de Marco no lugar, aleluia, olha para Pedro e diz, Pedro, não faça tal coisa, né? Porque quem com ferro fere, com o mesmo ferro será ferido, né? Então aqueles que estão muitas das vezes assistindo, né? Tenha certeza de uma coisa. Aleluia, para entrar no reino do céu, entra, né? Nós temos que aceitar o Senhor Jesus, né? Tem que deixar a vida de pecado, tem que deixar a vida pecaminosa, tem que deixar o adultério, a mentira, o erro, a jogatina, a bebedice, né? As drogas, o vício, tem que deixar tudo. Porque o próprio Jesus, né? Vamos trazer Jesus de novo, né, por meio da nossa conversa, né? O próprio Jesus dizendo assim, olha, aquele que não deixar tudo, né? A palavra é tudo, não é deixar alguma coisa, é deixar tudo, né? Renunciar a si próprio, né? O que é renunciar a si próprio? Renunciar a si próprio, aleluia, é não ficar cometendo pecado. É não ficar pecando, né? E muitas das vezes há alguma coisa que venha, aleluia, a trazer a nossa carne, que a nossa carne, aleluia, se sente bem, aqui nós temos que renunciar, né? Se quisermos entrar no reino do céu, né?
Porque a Bíblia Sagrada vai dizer, né, que nós temos que fazer a renúncia. E muitos nos nossos tempos têm pregado dizendo assim, mas era 10 os mandamentos. E de repente ficou 3, né? Muitos dizem isso, né? Mas na nossa Bíblia não está escrito que os 10 mandamentos virou 3. Os 10 mandamentos continuam sendo os 10 mandamentos, né? E o nosso irmão, o rei Salomão, na sua sabedoria, ele ora a Deus, né? Senhor, mas se o teu povo pecasse, porque o teu povo, né, não tem como não pecar, porque esse mundo é um mundo enganoso, né? Vamos ver os enganos do mundo, né? E a própria Bíblia Sagrada, livro de Romanos, né? No livro de Romanos, no Novo Testamento, no capítulo 12, se não me falha a memória, né? Vai dizer assim, não vos conformei com esse mundo, né? Conformar com esse mundo é jogar a alma no inferno. Porque quando nós conformamos com ele, quando nós conformamos com a mentira, quando nós conformamos, aleluia, em fazer coisas erradas, né? Que não agrada a Deus, estamos jogando a nossa alma no inferno, né? Aleluia, eu me lembro, uma certa vez, um certo poliglota que falava 8 idiomas, aquele homem pregava sobre Romanos 12, né? E eu aprendi muito com aquele homem pregando sobre Romanos 12, né? Sabendo que o mundo não pertence a nós, né? Nós fomos do mundo, né? Passamos pelo mundo. E o próprio Jesus mesmo, no livro de São Mateus, o próprio Jesus vai dizer assim, olha, eu estou no mundo, né? Eu estou dizendo, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo, né? E se Jesus estava no mundo e ele não era do mundo, nós também estamos no mundo, nós também não somos do mundo, né? Aleluia! Estamos vivendo no mundo, mas não estamos praticando as coisas que o mundo oferece, né? Porque o mundo de pecado oferece coisas que para o homem e para a mulher parece, né, que é coisas boas, né? Parece que é coisa boa que o mundo oferece, mas no final a Bíblia vai dizer, aleluia, que é como se fosse, aleluia, uma caverna, um poço, né, um buraco. E o próprio Jesus disse, olha, se um cego guia outro cego, os dois vão cair no buraco, né? E se nós for praticar o que o povo do mundo faz, o que o povo do mundo está fazendo, nós vamos praticar a mesma coisa que eles, também vamos cair no buraco que nem eles estão no buraco, né? Em vez de nós tirar eles da lama e trazer para a palavra do Senhor, eles vão nos arrastar para o mundo, né? Então temos que ter cuidado. É pecado estar conversando com um homem ou com uma mulher do mundo, não, né? Porque como que nós vamos pregar para uma pessoa que é do mundo se nós não estivermos conversando com ele, convivendo com eles? Nós não podemos praticar a mesma coisa que eles praticam, né? Porque a Bíblia Sagrada vai dizer no livro de Salmos, capítulo 1, nós vamos encontrar no livro de Salmos dizendo, bem-aventurado é o varão, quando diz varão, diz homem, diz mulher, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, olha aí, né? Falando sobre o ímpio, né? Lá no livro 1 Salmos 1, vai falar, bem-aventurado é o varão, homem, a mulher, homem de Deus, mulher de Deus, que não anda segundo o conselho do ímpio, né? Porque quando chegamos perto do ímpio, vamos encontrar o quê? O ímpio falando besteira, né? O ímpio falando palavrão, o ímpio falando só coisas que não
agrada o Espírito de Deus, né? Então nós não podemos ser que nem eles. Temos que ser diferente, porque a Bíblia Sagrada vai dizer no livro, aleluia, de São Mateus, dizendo: e outra vez vereis a diferença. Olha só, né? Entre o que serve a Deus e o que não serve. Ou seja, nós que somos o povo de Deus temos que ser diferentes, né? Se alguém lá de outro lugar está andando conforme o povo do mundo, o problema deles lá, né? Mas nós, a igreja pentecostal, Senhor de Deus no Brasil, não podemos andar conforme o povo do mundo anda, do jeito que o povo do mundo anda. Não podemos fazer o que eles fazem e nem andar segundo o conselho dele, né? Porque sabemos o que? A Bíblia Sagrada, o próprio Jesus vai dizer: olha, aleluia, que existem pessoas, né, que são verdadeiros sepulcros caiados. Se você olhando por fora está bonito, né? Mas quando abre aquele sepulcro, aquele túmulo, é só imundície, né? E o homem que não tem Deus, a mulher que não tem Deus, quando abre a boca, misericórdia, né? Então temos que separar. A Bíblia vai dizer que nós temos que ser um povo separado, né? Zeloso, olha só, né? A Bíblia vai dizer que nós temos que ser separados, zelosos. E ainda a Bíblia vai acrescentar mais para nós, dizendo de boas obras, olha só, né? Temos que ter boas obras conosco. Pensar somente em fazer a obra do Senhor. Pensar somente, aleluia, em ganhar almas, né? Para o reino do céu, né? Porque sabemos, aleluia, que no nosso tempo é um tempo difícil, né? Ou seja, toda a vida foi tempo difícil, né? Nunca foi fácil para ninguém. Hoje até que está sendo mais fácil, porque de primeiro, misericórdia para servir a Deus, morria, né? Dava vida, era jogado na arena. Os leões estraçalhavam os profetas na arena. Jogavam o profeta na arena e o povo ficava vibrando quando via um leão matando um profeta, né? E hoje nós não temos, né? Aleluia, pela misericórdia, nós não temos esse problema aqui no Brasil ainda, né? Podemos pregar o Evangelho livre, podemos pregar o Evangelho da salvação, né? Aleluia, apoiado muitas das vezes até pela própria lei, né? Somos apoiados a pregar o Evangelho, aleluia. Então nós somos um povo feliz, aleluia, mas não podemos andar segundo o conselho dos ímpios. Não podemos andar segundo, aleluia, o conselho daquele que não tem o Espírito Santo. Porque muitos por aí dizem: ah, mas eu sou filho de Deus. Mas como que um filho é desobediente, né? Fumando droga, prostituição, mentira, erro, calúnia, roubando, matando, né? Como que pode ser filho de Deus assim? De maneira nenhuma, né? A Bíblia diz que aí sim, né? O apóstolo Paulo, ali no livro do apóstolo Paulo, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo: esse povo não é filho de Deus, mas filho do diabo, né? Porque está fazendo o que o diabo manda. E a Bíblia, no começo, quando nós começávamos a pregar, nós dizíamos o quê? Que no livro São João, capítulo 10, vai dizer o quê? O ladrão não vem senão matar, roubar e destruir, né? Então Jesus mostrando que aquele que está fazendo tudo errado, matando, roubando, destruindo, não é filho de Deus. Porque Jesus disse: mas eu vim para que tenham vida, né? Então, se é filho de Deus, tem que dar vida, não tirar a vida, né? Se é filho de Deus, tem que andar com uma vida aprumada, uma vida arrumada, e não uma vida de miséria, uma vida atrapalhada, uma vida toda desconjuntada, né? Então, quando se fala sobre entrar no reino do céu, significa a renúncia do Evangelho, né? A renúncia do pecado.
e seguir o Evangelho. A renúncia, aleluia, das coisas que o mundo oferece e abraçar o Evangelho, né? Renunciar tudo aquilo que não agrada a Deus, né? E muitos têm feito ao contrário, têm renunciado o Evangelho, deixado o Evangelho e seguido o mundo, né? Quando muitos que estão dentro da igreja renunciam o Evangelho, deixam o Evangelho de lado e pega novamente o mundo, vai andar no meio do mundo, vai andar no meio do pecado, vai andar no meio das coisas erradas, né? Esquecendo o primeiro amor, né? Esquecendo aquilo que foi lhe entregue um dia, porque eles eram outrora amigos de Deus e de repente filiou-se ao Satanás, né? E passou a fazer tudo aquilo que não agrada a Deus, passou, aleluia, a entristecer o Espírito Santo, né? E a Bíblia vai dizer no livro de São Mateus, dizendo: olha, não entristeçai o Espírito Santo de Deus, né? Não podemos de maneira nenhuma entristecer o Espírito Santo. E como é que entristecemos o Espírito Santo? Quando estamos fazendo coisa errada, né? Quando passamos a fazer coisa errada, aí entristecemos o Espírito Santo. E a Bíblia diz: não entristeçai o Espírito Santo de Deus, né? Então, fica com essas palavras, né? Vamos ficar com essas palavras, vamos ficar com esse Evangelho, né? Vamos voltar rapidamente para a igreja, né? Aqueles que deixaram a igreja aí, né? Voltar para a igreja de novo, né? Pedir misericórdia, perdão a Deus, né? Voltar ao primeiro amor, né? Aleluia, para que quando Jesus vir, não venha deixar eles e depois chorar e dizer: ah, mas ninguém pregou para mim, né? Jesus vai dizer: olha, no dia 1º de junho, né? Estava lá a igreja pentecostal, o Senhor de Deus no Brasil, pregando, falando a verdade, né? E você não ouviu, você não deu ouvido, você continuou no pecado, você não ouviu o Evangelho, continuou mentindo, você não ouviu a palavra, continuou no adultério, você não ouviu a palavra e continuou roubando, você não ouviu a palavra e continuou matando, né? Então vamos nos converter, né? Deixar o mau caminho, deixar tudo aquilo que não agrada a Deus, aleluia, porque é tempo de renúncia, é tempo de renunciar ao pecado e servir a Deus, né? Aceitar Jesus e viver uma nova vida, amém? E assim, né, eu quero agradecer a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Nessa noite, né, quero agradecer a cada um, pedindo, né, vamos continuar orando, porque vamos começar, né, a nossa construção novamente, né, da Igreja Pentecostal Senhor de Deus, no lugar onde, né, vai ser mais uma avenida, né? Vamos fazer a obra de Deus mais na posição. Vamos nos consertar mais, né? Para quando nós pregar o Evangelho, nós de almas aceitamos o Senhor, amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Queria estar dando os avisos, né? Que quarta-feira agora vai ter o segundo dia da campanha A Glória da Segunda Casa Será Maior do que a Primeira. Amém? Ageu capítulo 2. Sábado vai ter culto. Amém? Domingo estaremos aqui novamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar levantando. Amém? Para estarmos orando para irmos embora. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Senhor, por mais um dia de culto, meu Pai, mais um dia, meu Pai, Deus, eterno Pai, um
nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu entro, meu Pai, na tua presença, meu Pai, te agradecendo, meu Pai, por o Senhor ter falado, meu Pai, poderosamente, meu Pai, com cada um de nós, meu Pai. Pai amado, Pai querido, Deus Altíssimo, Pai de encontro, meu Pai, é o canal, meu Pai, da Selo de Deus no YouTube, meu Pai. Visita, meu Pai, cada irmão, visita, meu Pai, cada irmã, meu Pai, que viu ou vai ver, meu Pai, esta live, meu Pai, esses vídeos, meu Pai. Que o Senhor vem entrando, protegendo, repreendendo todo o mal, meu Pai. Pai, de encontro a vida do Henrique, meu Pai, liberta ele, meu Pai, dos vícios das drogas, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E eu gostaria de estar chamando o nosso irmão pastor Daniel, hein, para estar dando as bênçãos apostólicas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, saudando a igreja com a paz do Senhor Jesus, mais uma vez. Lembrando que quarta-feira tem a campanha, amém, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, amém. E vamos continuar firme na presença de Deus, amém. Estenda suas mãos para cá, que o grande amor de Deus, a graça do Divino Espírito Santo, a Deus em comunhão e consolação esteja e permaneça, não só hoje, mas para todo sempre. Todos digam amém. Está terminado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. E que as palmas louvam e engrandeçam ao Rei da Glória nesta noite. Aleluia, glória.